Então a gente vai começar por agrupamento de valores. E aí quando a gente fala de valores, diferente de agrupamento de data e agrupamento de texto, ele é específico número inteiro, ou valores propriamente dito, valores de moeda inclusive. Okay? Datas de aniversário, intervalos de dias, enfim. Quando se fala do dia, não de uma data, mas se fala de um dia. De tempo de trabalho, enfim. Quando a gente está falando de números inteiros, de numérico. Então, como eu disse, a gente vai inserir uma primeira tabela dinâmica, que eu também mostrei, né, nos vídeos anteriores, tabelas dinâmicas recomendadas, ou a gente gerar uma nova tabela. Então, hoje a gente vai começar pela geração de uma nova tabela. Eu vou definir o meu intervalo, no caso aqui, esse intervalo. Eu posso utilizar a tecla Shift mais a tecla Ctrl mais a setinha para baixo e mais a setinha para a direita, mantendo pressionadas as teclas Shift e Ctrl, ok? Para a gente fazer a demarcação da área de maneira mais rápida. Ok, ele trouxe aqui para a gente o nosso template para montar a nossa tabela dinâmica, e para essa função especificamente de valores, a gente vai trabalhar com a idade. Então a gente vai arrastar o campo idade para a linha, e a gente vai arrastar o campo salário para valor. Até aqui tudo bem? Então, dentro dessas informações carregadas aqui, o que é exatamente o agrupamento? Como eu falei no início do vídeo, a gente ter a possibilidade da gente definir e da gente escolher uma faixa etária. Por exemplo, neste caso a gente está trabalhando com data, com a idade, então especificamente a gente pode trabalhar com uma faixa etária. Então, eu quero trabalhar a cada 5 anos, eu quero trabalhar pessoas até 30 anos, acima de 30 anos, enfim. Aí fica a nosso critério definir qual é o intervalo que a gente quer trabalhar. Mas, vamos lá. No nosso exercício, como que funciona? Uma vez a gente definido, vale lembrar que a informação que a gente está agrupando, ela precisa estar na coluna da esquerda e a coluna onde a gente vai clicar nela para definir o agrupamento, ok? Então eu clico aqui em idade com o botão direito do mouse e venho aqui em agrupar. E aqui nessa caixinha de assistente de agrupamento, ele automaticamente já determina a primeira e a última data, a última idade do intervalo marcado aqui. E na terceira caixinha, ele já define por. Esse por significa qual é o intervalo que eu quero definir para esse meu agrupamento. Então vamos fazer o seguinte, nesse caso específico eu quero fazer um agrupamento a partir dos 30 anos mesmo, Se eu quisesse fazer a partir dos 40, eu poderia fazer a marcação dos 40 aqui, sem problema nenhum. Então eu começo na idade de 30, finalizo na idade de 48, eu quero definir um intervalo de 5 anos. Então, a cada 5 anos eu quero definir um agrupamento. E na sequência eu clico no botão OK. Então, a gente visualiza aqui agora a nossa tabela dinâmica pelo agrupamento, começando por 30 anos, terminando em 49, que deve ser a idade final, e dentro de um intervalo de 5 anos, ou seja, de 30 a 34, considera o 30, então é 30 a 34, do 40 a 44, então considera 40 até 44, e como eu falei, fica a meu critério eu mudar o intervalo, a data que eu quero começar, a data que eu quero terminar, se eu quero aumentar para 10 anos de intervalo, enfim.